é a relação do maior eixo da cavidade uterina, né, o maior eixo da cavidade uterina, com o maior eixo fetal, que é a coluna. Esse feto, então, ele pode estar numa situação longitudinal, se ele está cefálico. Ele pode estar numa situação longitudinal, se ele está pélvico. Ou ele pode estar transverso, se ele está córmico. Córmico é quando ele está de ombrinho. Pélvico é quando ele está de bumbum. E cefálico é quando ele está de cabeça. Beleza? Mas aqui eu quero saber da situação. A situação, ela é longitudinal ou ela é transversa. Tá certo? Oi? Córmica, quando ele está de ombrinho. Isso, a C. A região fetal que ocupa a maior área do estreito superior da bacia materna é quem vai se insinuar. Insinuar é quem vai apontar ali. E a gente vai dizer que essa é a apresentação do feto. Então, se quem ocupa o estreito materno é a cabeça, ele tem uma apresentação cefálica, que pode ser fletida, defletida de primeira, defletida de segunda ou defletida de terceira. Tá certo? Ou alguns livros falam cefálica fletida de primeira, cefálica fletida de segunda. Enfim, em geral a gente vai usar o defletido, tá? Porque ele vai sair ali do processo de deflexão, da flexão no tórax, ele vai projetar. Então, se quem ocupa é a cabeça, ele é cefálico. Se quem ocupa é o bumbum, ele é pélvico. Morreu. E se quem ocupa é o ombro, ele é córmico. Perfeito? Olha lá, ó. Pélvico e o córmico. Tá certo? Então a gente já viu atitude, nós já vimos situação e apresentação. Tudo bem? Qual que é o córmico? Córmico é o de ombrinho, ó. Ok? Existem apresentações que são apresentações compostas. Esse neném tá com a cabeça e com a mão. Isso é composto, tá bom? Ele tá com a cabeça e com a mão. Ele tá com a cabeça e com o braço. É uma apresentação composta, tá? Tá, mas lá no início eu posso estar errado. Você tinha dito que o ovoide córnico é a cabeça? O ovoide fetal é o completo. O ovoide córmico é a cabeça. O ovoide. Córmico, a apresentação córmica é de ombro. É isso. São termos. Tá? Professor, então ele fica a maior parte da gestação fletida e ele só faz a deflexão Ao nascer. ao nascer? Uhum. Ao nascer. Viu como é que não é difícil? O povo tá fazendo fofoca errada. Vamos lá. Oi. Precisa. Isso vai cair no TI. Vou mostrar agora. O olho do obstetra está nos dedos. Tá? Igual um siri. Com o olhinho no dedo. Então eu vou lá, vou examinar minha paciente, eu toco a paciente. Toquei. Se durante o toque eu sinto lambda, quem é o lambda? É a sutura posterior, é quem tá aqui, ó. É a junção do occipito com parietal. Isso é o lambda. Se eu toco o lambda, este feto ele está fletido. Ou seja, ele está insinuado em flexão. Porque aqui, ó, na hora que meu dedo entra, ele toca o lambda. Tá certo? Ele toca o lambda. Toquei o lambda. Opa, esse feto está fletido. Esse feto vai descer, ó. Esse parto vai ser 10-10. Vai ser ótimo. Escorregar, não sei. A depender. Né? A depender. Ó, quem dera. Fala isso com a mulher que você vê. Chega lá, pré-parto, olha, esse filho saiu, sabe? A
Eu só deixo. Vai lá. Dá essa força pra ela. Manda ela fazer força. Vai lá. Show? Tocou lambda. Isso é fletido. Ele está fletido. Toquei. Fui lá e toquei de novo. Opa! Agora eu tô tocando o bregma. Quem é o bregma? É a fontanela anterior. É aquela grande fontanela fetal, que os populares chamam de moleira. Ok, tum. Este feto, ele está defletido de primeiro grau. Então ele estava lá em flexão. Ele dá uma levantadinha, olha lá. Olha como é que a cabeça já se encaixa, se insinua no estreito superior. Então toquei o bregma, meu dedo bateu no bregma. Opa, esse feto está defletido de primeira. Eu vou virar para o seu staff e falar, olha, feto defletido de primeira. Esse parto vai ser show. Ok? É a fontanela anterior? Anterior, que a gente chama de bregma. O bregma está aqui. Fiquei na dúvida. Aí você desliza o dedo para cima. Eu toco a sutura sagital. Você desliza o dedo para o lado. Eu toco a sutura metópica. Então, de fato, esse é o bregma. Tá certo? Toquei. Fui lá de novo. A nova paciente chegou e eu toquei. Desta vez, eu toquei a glabela. Eu sinto a sutura metópica, mas eu toquei a glabela. Quando eu toco a glabela, eu tenho um feto defletido de segundo grau. Então lembra, ele estava fletido, né? De primeiro ele dá uma olhadinha para cima. Agora ele já começa a olhar o canal vaginal. Então eu toco, meu dedo vem aqui, ó, e toco na glabela dele. Esse feto desce. Ele desce. Com muita oração. Desce. O coração dói. Você ora. O seu Valença vai ficando longe. Ele desce. Tá bom? Agora, eu toquei. E o meu dedo tocou o mento. Esse feto, ele está de face. Então, olhando para o canal vaginal. Então, ele está defletido de terceiro grau. Se eu toco a linha facial do feto e toco a referência, que é o mento, esse feto está defletido de terceiro. Esse feto desce. Ele desce. Mas ele desce sofrido. Então, a gente não recomenda parto de face. A gente não recomenda deixar esse feto nascer por parto normal. Eu posso tentar fazer um spinning babies para ver se ele troca essa posição, se ele muda essa flexão lá, ou eu faço cesariana. Mas desce. Desce. Depende do preço que você está disposto a pagar nesse trabalho de parto. Certo? Ele desce. Ok? Foi as apresentações? O bebê sofre, a mãe, os dois, né? O bebê. Porque você vai ver o que ele vai ter que fazer para sair dali. Porque pensa, olha só, um espacinho bem apertadinho. Só o diâmetro da cabeça tem 12 centímetros e ele vai passar no estreito de aproximadamente 10. Então ele vai ter que fazer umas manobras ali para sair. Se ele está de face, essas manobras não são fáceis de fazer. Então isso vai cansar o feto. Então isso vai virar uma bradicardia, um mecônio, né? Ou ele vai entrar torto, que nós chamamos de assinclitismo, e ele não vai conseguir corrigir o assinclitismo. Aí para você tentar articular um fórceps aí é difícil, porque a pegada do fórceps ela é biparieto-mentoniana, então você não vai ter onde articular esse fórceps para rodar esse neném. É passar um perrengue à toa. Principalmente se essa mulher for primípara. Se ela for multi, eu já tive um parto multi uma vez. A residente chegou no quarto e falou assim, tem um negócio esquisito coroando na vagina. Pensei comigo, falei, não é o pé desse neném não, né? Pelo amor de Deus. Ela, não, é um negócio esquisito. Fui lá. Quando a gente chegou e acendeu o foco, o neném tava assim, ó. De boca. Aí eu olhei pra cara da outra plantonista, ela tava assim, parada, de mão dada com a paciente, de olhinho fechado. Aí eu falei assim, Cristina,
Aí a Rez deixa aquele olhar de expectativa, sabe? Eu falei, depois eu me resolvo com você. Agora vamos resolver esse BO aqui. Aí a gente virou a paciente de 4 apoios, colocou a paciente de 4 na maca, e aí isso ajuda, a gravidade ajuda a rodar o neném. Quando ela sentiu mais dor, ela entrou de cócoras, aí a gravidade desprendeu o neném. Mas assim, eu perdi 12 anos de vida ali. Sabe? Deixei 12 anos de alma ali. Falei, olha, acabou. Acho que hoje é dia de sair do plantão. E larguei o plantão. Domingo à noite, teve que ser. Não dá, não tem condição. Você atrai uma energia dessa. E isso é ruim, tá? Porque você fica à mercê desse neném botar lá dentro, cara. Minha sorte é que Deus protege, porque é sofrido. E a gente vai ver o que ele faz, tá? Vocês têm que saber o que ele faz lá dentro. Vamos dar uma olhadinha agora nas duas fotos, nas duas representações. Então aqui eu tenho o lambda, lembra? Então fletido. Aqui eu tenho o bregma, defletido de primeira. Aqui eu tenho a glabela, defletido de segunda. E aqui eu tenho o mento e a linha facial, defletido de terceira. Olha como é que ele fica lá dentro. Olha como é que fica a estática dele lá dentro. Tá certo? Ok? Respira. A gente tem a posição fetal. A posição fetal é a manobra que a gente reconhece no segundo tempo das manobras de Leopold-Zwief, que é achar o dorso do feto. Então esse dorso, ele pode estar à direita ou esse dorso pode estar à esquerda. Por que é importante saber o dorso fetal? Nos ajuda a entender onde o sonar está, tá certo? Então se o dorso está à esquerda, eu ponho o sonar à esquerda. Se o dorso está à direita, eu ponho o sonar à direita. E aí a gente identifica a posição fetal na segunda manobra de Leopold-Zwief. Olha lá. A primeira manobra a gente faz palpação do fundo de útero. A segunda manobra a gente palpa o dorso. Na terceira manobra a gente identifica a apresentação. E na quarta manobra a gente identifica a insinuação. Se o feto já atravessou o estreito superior da pelve materna, que pode acontecer 15 dias antes de nascer, mas também pode acontecer na hora do parto. O neném está encaixado, ele está baixo, não significa que esse parto vai acontecer agora, assim como se ele não estiver encaixado, também não significa que ele não vai nascer, tá certo? São aí alguns argumentos que os médicos usam para estar indicando uma cesárea ou outra por aí. Professor, Oi? você pode repetir o que cada manobra... A primeira, fundo de útero. A segunda, o dorso fetal, a sua posição. A terceira, a sua apresentação. E a quarta, a sua insinuação. Tá certo? Assim. A superficial. Palpei o fundo de útero, eu pego a fita e levo lá no final para ver o fundo de útero. Oi? A terceira é para ver a apresentação. Quarta, insinuação. A segunda, posição fetal, para achar o dorso. Tá bom? Vocês vão ter acho que aula prática disso. Ok? Lá. É daqui que surgiu o boato. Respira. Não pira. Então um chocolate aí põe na boca. Olha só. Quando a gente está examinando uma mulher, a gente vai colocar a pelve materna na nossa cabeça. E entender que a pelve materna, ela tem alguns pontos de referência, que é o sacro, que é o pubis, são os dois pontos de referência fáceis. A eminência iliopectínea, que nós vamos chamar de anterior. Só isso. Então eu tenho eminência iliopectínea direita, eminência iliopectínea esquerda. Então, direito anterior, esquerdo anterior. Tá certo? Na altura das espinhas isquiáticas, eu vou ter o ponto transverso. Então, direito transverso, esquerdo transverso. Nas articulações sacroiliacas, eu vou ter a face posterior. Então, eu tenho o direito posterior e o direito...
o esquerdo posterior. Beleza? Então, S, P, o T, o A, o P. Vamos ver na prática. Foca no Titi. Lembra que a gente tem o lambda, e o lambda marca a variedade de posição, ele marca a posição, a apresentação cefálica fletida. Lembraram disso? Então eu toquei o lambda e ele está fletido. Ótimo. Aí o seu staff pergunta para você assim, e qual é a variedade de posição do feto? O que é a variedade de posição? É o direcionamento desta cabeça na pelve materna. Então eu toquei o lambda, e o lambda está tocando o pubis, ele está em occipito púbico, ele está em OP. Ele toca o sacro, ele está em occipito sacro. Ele toca o transverso, ele está em occipito direito transverso, occipito esquerdo transverso. Para tudo, a gente vai utilizar essa nomenclatura. Tássio, eu vou esquecer com certeza. Então você vai abrir a sua folha de prova, de residência, TI, o que for, e vai fazer a pelve. Lembrar que aqui está o sacro, aqui está o pubis. Ok? Aqui eu tenho direito anterior. E aqui eu tenho direito esquerdo anterior. Aqui eu tenho direito transverso. Aqui eu tenho esquerdo transverso. Direito posterior, esquerdo posterior. Ok? Fiz isso aí, eu mato qualquer questão. Vamos lá. Eu falo para você que o lambda toca a articulação sacroiliaca direita. Então, o lambda, ele está aqui. Consegue enxergar? O lambda está aqui, na articulação sacroiliaca. Oi? O lambda está virado para aí, o nariz da criança está pro... É aí. Você pega assim, isso. É? Só que olha só, foca só no lambda. Esquece nariz, boca, orelha, esquece. Foca no lambda, porque senão você vai se embaranar nesse 3D aí. Aí, eu sei que o lambda representa o occipito, que é representado pela letra O. Esse feto está em ODP, occipito direito posterior. Tá bom? A questão fala que este feto está com o lambda tocando a eminência iliopectínea à direita. Isso aqui, certo? Então ele é um occipito direito anterior. A questão fala que você tocou e o lambda toca na altura das espinhas isquiáticas à esquerda. Occipito esquerdo transverso. Ok? A questão fala para você que o bregma toca a articulação sacroiliaca esquerda. O bregma esquerdo posterior. Se você desenha isso na prova, você não erra essa questão, porque você só vai colocar o que eu estou te dizendo na questão. Tá certo? Vamos ver como é que isso está na prática? Se for o lambda, é o occipito. Se for o bregma, bregma. Isso. Eu fiz um resumo disso para vocês. Espera aí. Vamos lá. Vamos olhar isso aqui na questão. Feminino, gesta 3, parto normal 1, idade de 39 semanas, é internada em franco trabalho de parto. No exame físico é uma gestante em bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, cianótica, nictérica, febril. Batimento cardíaco fetal de 145, um bom batimento. A dinâmica uterina está presente, tem contração. Ela tem 4 contrações em 10 minutos, que duram 40 segundos. Trabalho de parto.
Ao toque, o colo é fino, ou seja, um colo que ele está mudando, ele de grosso, de longo, ele agora é um colo fininho, um colo fino que já está dilatado 9 centímetros, tem uma bolsa íntegra, o feto está cefálico. Então, se o feto está cefálico, qual é a situação fetal? Longitudinal, isso aí. Palpa-se a fontanela maior fetal. Quem é a fontanela maior fetal? O bregma, voltada para a eminência iliopectínia direita materna. Aí eu vou lá na minha folha, desenho o bregma apontado para onde ele deveria estar, preencho aqui, B, D e A. Oi. Mas não era só anterior, mas a gente fez a parte anterior. Não, tem que dar nome e sobrenome. Bregma direita anterior. Quem me chamou? Eu tô com dificuldade de achar, por exemplo, onde é que fica a eminência iliopectina. Eminência iliopectina é isso aqui, ó. Sínfise púbica, eminência iliopectina. Ó, a outra tá aqui. Aí aqui são as espinhas isquiáticas. E aqui é a articulação sacroiliaca. Entendeu? Então a gente só faz essa bolinha para facilitar para onde esse neném tá tocando. Ok? As questões de estática fetal caem desse jeito. Elas aparecem na prova desta forma. Tá bom? Posso dar o desenho e colocar assim, qual é a variedade de posição e a situação? Qual é a variedade de posição e a apresentação? Pode só ir colocando, sabe? Sabendo que o feto está em occipito anterior direito, como estará o dorso do feto? Aí você vai desenhar o fetinho sem que ele pareça o exorcista, né? Torcendo o pescoço para um lado, a cabeça para o outro. E assim a gente vai fazendo. Mas em geral, é isso aí que vocês têm que saber. Fazendo o desenho esquemático, dificilmente você erra essa questão. Tá bom? Não é difícil. Só que como vocês a gente não tem nada na graduação que se assemelha a essa nomenclatura, a gente fica muito perdido. Mas é tranquilo, é um toque. O toque, ele me indica onde isso está. Então, se eu tenho o bregma tocando, né, a eminência iliopectínia, ou seja, eu toco o bregma nessa região materna, eu tenho um B, D, A, um feto em bregma direito anterior. Tá certo? Se ele está em apresentação cefálica, ele tem uma situação longitudinal, obrigatoriamente. Se ele está defletido, ele continua com a situação longitudinal. A situação, não. A apresentação, não. Se eu toco o bregma, eu sei que ele está com a apresentação defletida de primeira. Este feto está defletido, tá certo? E aí, Titio fez um resumo para vocês. Olha lá. Se eu tenho um feto cefálico fletido, o meu ponto de apresentação, ou seja, o ponto que se insinua é o occipito, que é representado pelo lambda, que se representa como letra O. Beleza? Se eu tenho o bregma como ponto de apresentação, o meu ponto de toque é o ângulo anterior do bregma, que é representado por B. Se eu tenho a fronte, né, a testa, como região de apresentação, a minha referência é a glabela, de naso, certo? E se eu tenho uma apresentação de face, um defletido de terceiro, eu tenho aí uma referência, o mento, porque a apresentação é mento facial, eu só vou substituir pela letra M, tá bom? Então, é só você ver quem toca quem. Se é M, se é o mento, eu substituo o B pelo M, e o O pelo M. Mas o resto do nome fica igual, tá certo? Mento direito anterior, mento sacro, mento púbico, não importa. O resto do nome continua igual. Primeiro a lateralidade e depois anterior, posterior ou transverso. Tá bom? Não é difícil. Não. Parece aquela mulher do árabe falando, sabia? Não é difícil, só existe um pouquinho de esforço. Ok? Não é, quando vocês começarem a treinar, vocês vão até olhar para o coleguinha e falar, nossa, você tá